que está em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8. Abre o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. E eu creio que Deus vai tocar em você como tocou em mim hoje. Amém? Vamos aqui caminhar na palavra. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém? Glória a Deus. Amado do Senhor, quando ele matou os profetas de Baal, ele ficou com medo da notícia que ele recebeu. Jezabel mandou dizer para ele que no outro dia, antes que acabasse aquele dia, ela acabaria com a vida dele. Então ele teve medo. Jezabel, ela não é ali é um espírito maligno, é um demônio. Não porque Jezabel era mulher de Acabe e ela se pintava os olhos, não é isso. Sempre mulher, ela se enfeita, ela se pinta, mas aqui o que ela, na verdade, ela fazia, ela era uma bruxa. Se fosse hoje, ela era uma satanista. Mas, como um espírito não tem sexo, quando se vê uma mulher muito
geniosa, com muitos problemas e tal, valente. Aí o povo diz assim, alguns crentes, isso aí só pode ser o espírito de Jezabel. Só que tem alguns homens também que infelizmente, às vezes, estão sob o domínio desse espírito. Ela foi uma bruxa naquela época e tinha profetas debaixo do seu comando. E eles eram pagos para dizer só coisas boas. Então, esse espírito perturbou muito os profetas daquela época, a ponto de perseguir Elias. Elias, você estudando a história de Elias, era um homem que tinha muito poder, que Deus deu a ele muito poder. Mas ela começou a perturbar. E Elias, ele foi lá, vocês lembram, você que estuda a Bíblia, que lá ele fez um desafio com os 400, se você já ministrei aqui, e que eu descobri que ele não matou só 400, que ele matou 800, porque eram os profetas, eles eram 800 profetas que assistiam, tinha 400 que assistia ali na mesa de Jezabel, fora os outros 400 que estavam ao seu serviço. Então, quando ele matou os 400, Acabe, que era seu marido, mandou o recado para Jezabel. E ela, com aquele jeito de matar profeta, ela chamou uma pessoa, um porta-voz, e esse levou a notícia. Amanhã, depende da sua versão, antes que o dia se acabe, termine o dia, eu te mato. Tu vai morrer. E ele, com essa notícia ruim, Elias fugiu. E Elias estava amargurado. Elias entrou numa profunda depressão. Ele tinha um problema sério. Um homem de Deus com medo de morrer. Um homem de Deus que tinha feito algo para Deus, mas que naquele momento ele estava com medo e ele estava fugindo. E ele caminhou um dia inteiro e chegou ali no deserto. No deserto não tem nada para quem está fugindo. Até quem vai fazer uma viagem leva água, leva pão, leva um cabrito ali frito, uma farofa. Mas para quem está fugindo sem nada, lá não tinha nada. E ele chega debaixo daquela árvore. Aquela árvore era uma árvore importante, era um zimbro. Aqui botou outro nome. Mas aquela árvore ali, irmãos, ela tinha, eu estudei para saber o que aquela árvore tinha importância. Ela crescia a 3 metros de altura, e era assim uma copa grande, era fria, e ela tinha as folhas pequenas, galhos finos, e formava-se um abrigo.
E as flores daquela árvore eram muito perfumadas. E ele estava tão cansado, um dia todo caminhando, ele deitou debaixo daquela árvore e dormiu. Quando ele estava ali dormindo, cansado, estava ali preparando para dormir, ele disse: Deus, eu quero morrer. É como se dissesse: me mate. Ele entrou realmente numa profunda depressão. E uma versão que eu li diz assim: Deus, eu não sou melhor do que meus pais, que já morreram. Me leva. Ele não podia se matar. Ele era de Israel. E na lei, quem se matasse, ele estava se levantando contra Deus. Era uma blasfêmia contra Deus, era um pecado, é um pecado até hoje, contra Deus. Era uma afronta, estava afrontando Deus vivo. Então estava descartado a história de se matar. Mas aí ele ficou ali. Deus não ia atender aquele pedido, porque Deus tinha planos para a vida dele. E se você tem um chamado, e Deus tem algo grande para fazer na sua vida, através de você, aqui nessa terra, através de você, não adianta você pedir a morte. Deus vai deixar você vivo para cumprir com o propósito dele na tua vida. Aleluia! Então ele pensou, como alguns de nós pensam: eu estou perdido, acabou para mim. E alguns irmãos, algumas pessoas, eu como pastora, eu tenho ouvido. Eu vou relatar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu estou perdendo o meu tempo nessa igreja. Eu já ouvi isso. Eu estou perdendo o meu tempo aqui. O meu tempo acabou. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu mereço coisa melhor. Isso é uma característica de uma pessoa deprimida, que está entrando ou já entrou em uma depressão. É uma pessoa que quer desistir de muitas coisas. Eu ouvi uma, pior que eu ouvi, há alguns anos aí da minha vida. É muitos anos que eu pastoreio, viu, irmãos? Que diz assim: só tem gente falsa nessa igreja. Essa foi forte. Eu quero lhe dizer que o amor de Deus alcança também pessoas com depressão, pessoas com a dor na alma, pessoas com problemas. Depois que Elias matou os profetas, ele começou a perseguição. Tem pessoas que não aguentam perseguição. Meu pastor disse que perseguição é bom. A gente cresce, fica mais forte, e você sai dela.
completamente restaurado. Não receba mensageiros, palavras de mensageiros que não é de Deus. Tem pessoas que a boca dele, ele empresta para o inimigo. Separa do teu marido, é melhor para tu. Já está brigando demais, separa. Boca do diabo falando para você. Vai lá para a palavra. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, que Ele uniu, o homem não pode separar. Vai de encontro com aquilo que Deus não está dizendo. A outra, desista. Irmãos, nós temos que parar de desistir. Deus está mandando é levantar, comer, despertar, acordar, para depois você usufruir daquilo que Ele tem para a tua vida. Elias fugiu para salvar sua vida, mas ele deparou com o deserto. No deserto, irmãos, o sol é mais quente, no deserto não tem água, só um milagre, como aconteceu com o povo lá, os hebreus, quando pediram água, Deus mandou Moisés bater na pedra e a água saiu da rocha. É um milagre. No deserto, as pessoas reclamam, ficam murmurando. Eles murmuraram tanto que muitos pereceram, foram desobedientes. E muitos pereceram ali no deserto, a ponto da terra se abrir e engolir centenas de pessoas. Amado do Senhor, eles escaparam ali da escravidão, mas caíram ali no deserto. E ali tinha que ser obediente. Ali tinha um líder. Eles tinham que se render ao Senhor. Eles tinham que ser obedientes. Eles tinham que ser honestos. Tudo aquilo que a Bíblia manda fazer, eles tinham que fazer. Tudo aquilo que Moisés recebeu, a lei, eles tinham que cumprir. Irmãos, Elias andou um dia em direção àquele deserto. E quando ele está ali, descansando, Deus manda um anjo. E o anjo chega e diz para ele: toca nele e diz: levanta-te, coma. E ele comeu, virou para o lado, ele não levantou, ele só virou a cabeça. Quando ele vira a cabeça dele, ele olhou e viu ali um pão sobre a pedra, um pão assadinho, cheiroso, não está escrito isso não, mas um pão quente eu sei que cheira, e é muito bom, um pão quentinho, e ali perto uma botija cheia de água, lá no deserto, água, e ali brasa, fogo no deserto, irmão, lá não tem fogo, só se alguém levar,
Deus deu ali a Elias o que ele estava precisando. E ali ele comeu e dormiu. Ali era para ele se alegrar. Mas ele estava deprimido. Ele estava com medo. Ali era para ele dizer: meu Deus, que negócio, que coisa extraordinária. No deserto, eu aqui dormindo, debaixo dessa árvore. E apareceu aqui um anjo, veio do céu, com pão, com água. Mas ele voltou a dormir. Comeu e dormiu. O anjo volta a segunda vez. Toca nele de novo. E disse: levanta, coma. E anda. Porque grande é a jornada. Grande é o que é a caminhada que tu vai fazer. Às vezes você fica aí achando que já está morrendo, pedindo até a morte. E Deus está mandando você se despertar, se levantar, comer, sair dessa tristeza, sair dessa situação que está vivendo, levantar, acordar para aquilo que é de Deus. Levantar aqui, irmãos, é despertar. Levantar aqui, comer aqui, irmãos. Comer aquilo que Deus está colocando. Estava cansado. Tinha caminhado um dia no sol quente. Tem muita gente cansada, que não caminhou dia nenhum, que está aí na sua motinha aí, no seu carro, no seu veículo. Não é cansado fisicamente, mas a alma está abatida. A alma está cansada. A alma está amargurada. Tem muitas pessoas amarguradas de espírito, com algo que lhe aconteceu na infância, com algo que lhe aconteceu hoje, com algo que está lá na sua vida, no seu passado, trazendo o seu passado para esse tempo. Elias estava trazendo ali, amargurado, estava trazendo, querendo ser reconhecido. Ah, mas eu matei os profetas de Baal, eu derrotei, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu estive numa igreja, construí a igreja, eu e o pastor Washington, lá na Mangueira, ajudamos, pagamos os carnezinhos e tudo. Mas um dia Deus me mandou eu ser missionária, eu fui. Mas depois, alguns dias, depois de 16 anos, Deus disse assim: agora é o tempo do avivamento. E eu entrei e mergulhei no avivamento. As coisas velhas se passaram. Eu passo na frente daquele templo, eu glorifico a Deus, porque eu fui canal de bênção naquele lugar. E agora aqui, nós arrancamos toco. Aqui, chegamos aqui, era só um terreno, era cheio de árvore. Cortamos, o pastor Washington vinha de madrugada, com os discípulos, cortando o toco, arrancando lá um buraco enorme para arrancar. Amado Senhor, Deus foi glorificado com isso. Eu não vou ficar lá no passado. Ah, ninguém me ama. Eu ajudei a carregar tijolo. Eu fui lá. Eu contribuí. Eu comprei a camisa. Irmãos, você é instrumento de Deus. Você e eu somos instrumento de Deus.
Eu não vou ficar com tristeza, com mágoa, com alguma coisa. Eu não sou aquele povo que estava lá, que saiu da escravidão, os hebreus, com saudade da cebola, com saudade dos alhos que comia lá na escravidão. Eu sou um filho de Deus. E eu vou viver todo dia glorificando o nome dEle, me alegrando com aquilo que Deus está me dando hoje, amanhã, depois, todos os dias que Deus estiver me dando, eu estou agradecendo a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter paz, se for possível, com o mundo inteiro. Ele estava desanimado, é um perigo que um servo de Deus, depois de ter vivido coisas extraordinárias com Deus, e de repente está se escondendo, com medo, fragilizado, não sente mais vontade de ir para a igreja, não sente mais vontade de contribuir, não sente mais vontade, fica pegando uma coisinha pequena aqui, outra ali, ficando doente. Aqui estava Elias, e ele disse agora, a segunda vez, o anjo toca nele de novo: se levante, se desperte, coma. A jornada é grande. Deus está interessado no teu futuro. É com o teu levantar. É onde Ele vai te levar. É onde Ele vai te usar. Deus quer você lá no seu futuro. Aleluia. Glória a Deus. Ele caminha o dia inteiro. Mas que cansou Elias não foi o caminhar. O que cansou Elias foi a alma, o cansaço da alma, cansaço, a fadiga. E quando Deus disse assim para ele: tem um grande caminho pela frente, tem algo muito importante para acontecer. Então, amado do Senhor, aquela comida que Elias comeu fortaleceu o seu organismo, e ele levantou dali e caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Essa comida, eu fui buscar assim, ter mais conhecimento. Deus insistindo com ele, com o profeta: se desperta, coma e anda. Ele estava dizendo assim: eu quero você se desperta, levanta-te, coma e beba. Desculpa aí, irmãos. O alimento, a água ali na jarra, era aquilo tudo que ele precisava. A mão de Deus trouxe a existência da água, do fogo, das brasas, do pão, da água, do fogo e as brasas. Ali, no meio do deserto. Há alguma coisa impossível para Deus? Ele pode suprir a tua necessidade. Ele pode resolver. Pode se levantar um exército contra você. Mas Ele é que te livrará, te guardará
a mão de Deus manifestou na sua própria glória na vida de Elias. A provisão de Deus nas nossas vidas é a manifestação da glória de Deus. Não é que eu mereça, não é que você merece, mas é uma manifestação de Deus na sua vida. O teu bom emprego, o teu casamento indo bem, os teus filhos nascendo saudável, tua saúde, é a manifestação do poder de Deus na tua vida. Os pães que ele estava comendo tinha sido oferecida por Deus. E eu quero fazer aqui uma comparação. Caminhe comigo nisso. Irmãos, eu fui vendo algumas coisas. Ele andou 40 dias depois da comida, do pão, da água, e o fogo que estava ali perto dele. Ele andou 40 dias e 40 noites. Os hebreus, quando saiu lá do cativeiro, da escravidão, eles andaram no deserto 40 anos. 40. Tem tudo a ver. Caminhando assim nessa palavra, eu vi duas coisas semelhantes. A primeira coisa que eu vi, ali tinha, vamos ver o Elias, que veio antes de Jesus. Elias, lembra da tenda lá no monte, quando Jesus estava orando? Quem apareceu lá? Elias, Moisés, Jesus já estava lá. Que Pedro quis fazer uma tenda. Ali em Elias, na comida que Deus deu para ele lá no deserto, pão assado na hora, quentinho, a água e o fogo, a brasa. Tinha uma pedra. Se você ler em outras versões, a minha que eu li, o pão estava sobre a pedra. E ali no lado estava as brasas completamente acesa, quente. E o pão estava quente. Jesus transformou a água em vinho. Não é verdade? E Jesus, o próprio Jesus, pega o vinho e diz, e pega o pão e o vinho. Ele pegou o pão e diz: isto é o meu corpo, que será dado por vós. Depois ele pega o vinho e diz: isto é o meu sangue, que será derramado por causa de vocês. Se você vê, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Então ali estava apontando para quem? Para Jesus. O pão, a pedra, a água. Jesus diz o quê? Eu sou a água da vida. Tinha tudo. Se for caminhar mais tempo aqui,
tem várias coisas que Deus estava mostrando que ainda ia acontecer. Mas ele fez tudo aquilo para animar um homem, para dizer para aquele profeta: foi eu que te escolhi, foi eu que te enviei, estarei contigo todos os dias. A unção que tu tens vem de mim. Eita glória! Deus agiu na vida dos hebreus lá no Egito. O que aconteceu lá no Egito? No Egito o povo estava preso há 400 anos. Deus levanta um menino lá. O menino foi protegido no tempo de morte, protegido, guardado, e depois apresentado. Dizer: aqui, esse foi o que escolhi. Então aquele menino Moisés, a missão dele era tirar o povo da escravidão. E ele ali foi chamado por Deus, e ele foi que guiou o povo. Mas antes dele guiar o povo, Deus fala com ele lá nas pragas, na última praga. Ele disse: olha, pega um cordeiro, cada família dos hebreus, pega um cordeiro, e esse cordeiro tem que matar esse cordeiro, e o sangue dele tem que colocar nos umbrais das portas das casas dos hebreus. E ainda, Deus é muito detalhista. Ele disse assim: se a família for pequena e o cordeiro for grande, reparte com a família vizinha. E ele foi orientando tudo. E ali, mas o importante é que o sangue tinha que estar lá. Faça os pães sem fermento, porque vocês vão comer. E a jornada vai ser longa. Vocês vão andar. E vocês vão passar pelo deserto. Ele foi falando. E faça isso para que meia-noite um anjo que vai ser mandado por mim, um espírito de morte, um anjo da morte, a casa que tiver marcado com sangue, esse anjo vai passar de largo, não vai encostar. Foi aonde morreu todos os primogênitos de animais e também os primogênitos dos egípcios. Amado do Senhor. E aí eles saíram naquele dia, naquela noite. Todo o povo hebreu sai. E todos aqueles que já estavam com ele, sai dali da escravidão, em rumo à sua liberdade. E chega no lugar. Qual eram as ferramentas? Deus, quando escolhe um profeta, ele dá as ferramentas. E quando ele chega na beira do mar, o que ele tinha era o cajado. E ali aquele cajado, ele disse: toca nas águas. O mar se abriu e eles entraram em pé enxuto. E chega no deserto. Aí começa a grande jornada. O povo murmurando, o povo desobedecendo a liderança, o povo não obedecendo, o povo murmurando porque queria comer cebola e queria comer também o alho, lá do lugar velho, lá do Egito. E o povo estava ali andando com Deus. De noite a sombra protegia, a luz guiava eles. E de dia a sombra protegia eles do sol.
Deus ali presente e o povo murmurando. E por causa da murmuração e da desobediência, muitos pereceram pelo caminho. Muitos morreram. Muitos morreram. Amado do Senhor, naquele dia, na ceia, cada família já estava o símbolo ali. O pão, o sangue na porta, estava apontando o cordeiro, estava apontando novamente para Jesus. Novamente, só é salvo se você for lavado no sangue de Jesus. Se você aceitar Jesus, só é salvo aqueles que aceitaram. O espírito de morte nem passa perto de você, como não passou no povo dos hebreus. Aleluia, glória a Deus. Eita Jesus, Deus vai te despertar. Diga amém. Ele vai te acordar. Aleluia. Se você está dormindo aí, se você está dormindo, aquele sono de não despertar para as coisas de Deus, o Senhor vai te despertar. Ele te diz nessa noite: levanta-te, porque tenho pão, água, fogo e brasas. Aleluia. Eita Senhor, você tem tudo o que precisa. Sinta o poder, a unção de Deus sobre a tua vida. Peça nessa noite uma unção da fé. Eu fiquei impactada com Deus hoje, mais do que todos os dias. Todo dia eu fico. Mas hoje, quando eu estava orando para vir para esse culto, o Senhor diz assim: me peça a unção da fé. A unção da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue nada de Deus. É porque a gente tem fé, a gente vê o coxo levantar, o enfermo ficar curado, a gente vê as maravilhas, os prodígios, porque temos fé. Você tem tudo o que precisa. Sinta o poder da unção de Deus na tua vida. Não lhe falta nada, irmãos. Mesmo que você não tenha uma casa para morar, mas você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem serve a Deus tem tudo. Não lhe falta nada. Não lhe falta nada. Ele é o provedor da tua casa, da tua vida. Aleluia. Você pode ser restaurado. Diga amém. Você pode ser curado, liberto, amém? Você pode ser liberto de todo espírito de depressão, medo e aflição. Diga amém. Aleluia. Hoje, levanta-te, coma, beba, transforme o que é ruim na sua vida em coisas boas, momentos alegres. Você pode fazer isso quando você levantar e você beber, comer da palavra dele. Quando você realmente vê que nada aqui na terra tem importância, que ele é o centro da tua vida. Ele é o dono da tua vida. Ele pode te dar vida, ele pode tirar a vida. Ele dá, ele tira. Você não pode dormir com isso. Você pode dormir para descansar o seu corpo, mas não durma espiritualmente. Não deixe de orar. Eu vou dormir sem orar hoje, estou com preguiça. Não faça isso. Você não sabe se você vai acordar.
Você não sabe o dia da manhã. Não durma com problema, com seu irmão, com a sua liderança. Seja o que for, conserte. Consertar sempre é vergonhoso, passa vergonha. Mas conserte tudo que está errado na sua vida. Deite, durma, coma do pão da vida. Beba da água da vida. Transforme esse momento ruim da sua vida em oração. Ele te dá o poder da cura emocional. Levanta, coma, anda, que todas as amarras da sua vida vai cair. Que todas as prisões serão abertas hoje na tua vida. E Deus quer realmente tirar do cativeiro familiar, aonde o inimigo lhe colocou lá na adolescência, quando você era criança, talvez em um casamento frustrado, talvez em uma enfermidade. Deus quer restaurar a sua vida. Ele te diz nessa noite: confia somente nele. Ele é poderoso para fazer na sua vida. Eu quero orar agora por você. Vamos ficar de pé. Aleluia. Nesse momento eu te convido, você, para sair desse lugar aonde você desejou morrer, aonde você desejou acabar com o seu emprego, acabar com o seu ministério, acabar com a sua vida, acabar com aquilo que Deus construiu para você. Coma dessa comida e se fortaleça para a grande jornada. Ainda há tempo nessa grande jornada que Deus está lhe entregando. Nesse tempo que Deus está lhe dizendo: desperta, tu que dormes. A luz vai brilhar na sua vida. A luz do Senhor. Eu quero convidar você que queira fazer uma aliança com Deus. Eu quero convidar você que queira entregar a sua vida para Jesus hoje. Sai do seu lugar. Se direciona aqui para esse altar. Eu quero orar agora com você. Aleluia. Quero orar agora com você. Tem alguém aí que entendeu essa mensagem? Essa mensagem mexeu com você? Tem alguma coisa para você consertar? Tem alguma coisa para você hoje? O Senhor te chama hoje para um conserto. Você que quer entregar a sua vida hoje para Jesus, quer ser curado, quer ser liberto de toda esse sofrimento que você está vivendo. Aleluia. Eu vou orar por você nesse momento. Pai de amor, nesse momento eu te dou a honra, a glória por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, vem com a cura, Senhor, de toda dor emocional, de toda tristeza, aquilo que já está com tantos anos, Pai. Senhor, remove hoje, meu Senhor. Senhor, que nós, os teus filhos, podemos nos alimentar do pão, beber a tua água da vida. Meu Deus, do teu fogo, fogo do teu Espírito,
Que a tua brasa viva do teu altar venha purificar hoje os nossos lábios, a nossa boca, em o nome poderoso de Jesus, Pai. Você que tem uma necessidade com essa semana, levante a mão. Seja ela qual for, Deus está entrando com providência. Senhor, abre portas, ó Pai, porta de emprego. Venha restaurando a família, venha restaurando, Senhor, o corpo, vem dando saúde, vem revigorando, meu Senhor, agora. Toda e qualquer causa na justiça, toda e qualquer causa que esteja para ser resolvida, Senhor, eu declaro, Senhor, portas abertas. Eu declaro portas abertas. Eu declaro aquilo que está faltando na tua vida. Eu declaro hoje que tudo que você precisa, o Senhor vai providenciar na tua casa, na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse agora sobre a tua vida, sobre toda a igreja, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se sinta abraçado.